Boa tarde a todos. Que a paz do doce Mestre se faça presente em nossos corações, não só por hoje, mas por todo sempre. Mas para que a gente possa buscar essa paz, que sempre quando eu estou começando uma preleção, um bate-papo, eu sempre deixo bem claro que essa paz que a gente tanto busca, a gente tanto quer, almeja, sonha para as nossas vidas, ela não vem num passe de mágica. Jesus deixou a paz para que a gente fosse buscar, pegar cada dia um pedacinho dessa paz para a gente. E para que isso aconteça, aí vem o nosso iluminadíssimo, gigantérrimo Kardec e deixou uma receita para todos nós. Ele não guardou, ele não ficou só para ele, não. Ele falou, deixa eu distribuir essa receita para todo mundo, para que todo mundo tivesse um caminho a percorrer. Este daqui é o meu, já livrinho todo zoadinho, né? Mas é um livro que, livrinho é boa, é o meu companheiro. Eu acho que sem ele eu não faço nada. Eu acho que nem evangelho eu sei mais fazer sem ele. Esse daqui me acompanha já de outros e eles carnavais. Mas enfim, essa paz que Jesus veio aqui nos ofertar, ele mesmo deixou o caminho a ser percorrido, e para que isso aconteça, a gente tem que ir amadurecendo o nosso espírito. Consequentemente, antes que a gente amadureça o espírito, a gente tem que amadurecer primeiramente o nosso intelecto, o nosso entendimento, e buscar este caminho que aqui ele deixou. E para tanto, hoje nós fomos convidados, né, sempre, agradecendo sempre, né, ao convite da Dona Maria dos Prazeres, que é uma amiga além de tudo, mas foi a pessoa que me deu um pedala Robinho para que eu pudesse vir falar, porque ela falou, você precisa falar. Eu falei, então tá, eu quero falar. E, lógico, agradecendo sempre a Dona Cida, a Marli, ao Valdir, e a tantos outros quantos amigos, né, que hoje ainda tive o prazer de rever um meio culpado aqui, por eu estar aqui também falando, que eu tive aula com ele, apenas acho que nem chegou um mês aqui na casa, mas gratidão da mesma forma, ele me impulsionou, né, senão não estaria aqui. É que daqui eu fui para outra casa e lá eu, como diz o outro, eu apiei, né, eu fiquei. E hoje é o capítulo 3, que nós vamos comentar um pouquinho, né, sobre há muitas moradas na casa, aqui está do meu pai, porém eu tenho reticências, eu falo do nosso pai, né, porque ele é meu pai, é seu pai, é pai dele, é pai dela, é pai dessas cadeiras, é pai da borboleta que eu estava falando para a Dona Regina ali, que ela vem conversar comigo toda vez que eu estou lá lavando roupa, eu não sei, tem uma borboleta que vem aqui conversar comigo, ele é pai dela também, é pai da lagartinha. Eu só não concordo, as mulheres hão de conversar ou concordar comigo, se não concordarem também tudo bem, das baratas também, eu não gosto muito de barata, mas é pai delas também, né? E elas estão aqui há muito tempo. E essas moradas existem níveis de intelecto, de maturidade, muito mais de moralidade do que de intelecto, porém, eles dois têm que andar junto, porque se eu for uma pessoa negligente com o meu intelecto, o meu moral também, consequentemente, não vai ser muito bom, porque eu não vou saber como empregar esta minha moral justa, boa, com o meu intelecto fazendo para o outro o que quer que façamos conosco ou comigo. Então eu vou entregar na justa medida, é um compartilhar, é dar e receber. E para tanto, eu vou começar pedindo licença, né, para ler um trechinho aqui, que foi João capítulo 14, versículos de 1 a 3, onde ele escreve assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu pai. Se assim não fosse, eu vou-la teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for, eu vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também.
Olha que interessante, aqui ele fala assim, e depois que ele se for, né? Depois que eu me for, eu vou e vos aparelhar o lugar. Ou seja, ele não falou que eu vou lá fazer o aparelho, deixar lá para que nós fôssemos lá desfrutar. Ele coloca assim, que vos aparelhar. Ou seja, primeiro nós temos que aparelhar, nos colocar aparelhos em nós, ou colocar tipo uma veste ou equipamentos para que a gente possa atingir este lugar que Ele já preparou e nos deixou como que se fosse um desígnio. Ele falou, olha, aquele é seu lugar. É só você querer chegar mais rápido, né? É a corridinha para quem lembra, né? A corridinha daquelas, como que chamava? Corrida mágica. Então, é a gente que tem que andar rápido para chegar lá. Porém, essa rapidez, ela precisa ser constante, muito mais do que a rapidez. Porque se a gente tiver constância em fazer um bem, em desejar para o próximo, em fazer tudo aquilo que eu gostaria que fizesse para mim, eu entregar, fazer para o outro, essa corridinha, pela minha constância, ela vai ser mais rápida para eu chegar neste lugar que Jesus me designou. Porque, infelizmente, ou felizmente, né, todos nós estamos fadados a chegar nesse lugar, quer a gente queira, quer a gente não queira. Seria interessante se todos quiséssemos chegar rapidamente ou mais rapidamente possível a este lugar, porque assim a gente sofreria menos. Porque através destes muitos sofrimentos que a gente mesmo busca, porque a gente ainda é rebelde para atingir esta morada que o nosso querido mestre teve aqui nos deixando, porque ele simplesmente falou assim, bom, quanto mais rebeldia, mais dor, então vocês vão ficar ali, na mesmice, e aí todo dia doendo, e a gente fazendo a mesma coisa, e desejando, cadê aquilo que ele veio aqui falar, ofertar, a paz, as moradas, o caminho, eu não consigo. Por quê? A nossa rebeldia faz com que todo dia a gente some 2 com 1 e deseja dar 4. Não vai dar nunca. Então a gente precisa ser coerente também com essas leis, que estão todas aqui dentro. É só a gente buscar uma por uma, quando a gente estiver nessa coerência de interpretação dessas leis, colocando em nós, nas nossas ações diárias, nós teremos noites tranquilas, o pouco talvez que a gente consiga dormir por causa de estudo, por causa de filhos, netos, né? Enfim, todos aqueles que têm realmente alguma coisa para fazer, a gente não é só palestrante não, faladora, Regina, palestrante é Divaldo, eu sou faladora. Mas enfim, todos nós que temos esse querer, né, realmente fazer algo mais, nós teremos noites tranquilas, nós teremos dias a menos, nós teremos muito menos dores, muito menos aflições. E neste contexto aqui, há muitas moradas na casa do nosso Pai, vem falando destas pluralidades de existências, que a Regina não é só esta Regina que está aqui. Essa água aqui é minha, Valdir. Cadê você, Valdir? Você sumiu. Tá bom. Essa eu vou beber. Eu tomo muita água, gente. Tá. Ui, não abre. 10-0 para garrafa. Então, ele vem falando sobre a pluralidade das existências, porque a Regina não é só esta Regina, ela está a Regina. Mas, hoje, a gente já pode entender que cada um de nós, através dessas nossas dores, que a gente fala assim, mas eu não procurei essa dor para mim, e por que ela está aqui me
me incomodando todos os dias, a todo instante, todo momento. Então é sinal de que nós já viemos de algum lugar, através de reencarnações e encarnações, ou idas e vindas para estas muitas moradas, nestas casas, né, que estão por aqui, aqui do lado, ali do lado, lá do lado, lá em cima, lá embaixo. Não existe esse local. Porém, estamos todos neste emaranhado, nessa teia de aranha, onde, ora, eu estou aqui vestindo esta carne, eu preciso deste equipamento, né? Lá estava falando dos aparelhos, né? Eu preciso deste aparelho de carne para que eu possa também sentir dor nele, porque se também eu não sentisse dor, né? Já pensou a gente sem dor nenhuma? Eu nem ia no dentista, eu não gosto de dentista. Então, a gente não iria a médico, a gente não iria estudar, não iria evoluir, não ia fazer nada, porque a gente não ia sentir dor. Então, a dor serve para isso também, para que a gente mova, ou se mova, né? Ou locomova-se, e vai à luta para diminuir essa dor. Talvez ela nem diminua, eu sinto muito lhe informar. Talvez a dor nem diminua, a gente que passa a olhar para ela com outros olhos. Aí a dor passa até a ser uma amiga. A dor é uma amiga, porque através dela eu vim parar numa casa espírita. Porque se não fosse ela, eu estava até hoje em casa, talvez, né? Hoje já, eu não vou falar a minha idade não, enfim. Mas aposentada com controle na mão, 3 e pouco da tarde, sei lá o que eu estaria fazendo, talvez assistindo aqueles programas de fofoca da tarde, uma novela, eu não gosto de novela, mas assistindo uma novela reprise, né, de novela, ou no portão conversando com a vizinha sobre o sapato da outra vizinha, que ela trocou de sapato para ir até o mercado. Então seria um negócio muito estranho, porque eu não me via, não me vejo, não sei vocês, num lugar onde o comodismo faça parte. Porque se não fosse a dor, nós tendemos a ficar cômodos. Até mesmo dentro da pandemia, a gente parece que ficou até meio acomodado dentro de casa. A gente ligava, vinha a refeição, a gente ligava, vinha frutas, legumes e verduras, a gente ligava e fazia um monte de coisa e ficava atrás da televisão assim, Ave Maria cheia de graça, tomara Deus que não sei o quê. Mas realmente a gente, dentro das nossas próprias casas, a gente também tinha condições de fazer. Eu não sei quantos de vocês emendaram retalhozinhos para fazer colcha para aquelas pessoas que, muitas empregadas domésticas, pedreiros, porque não tinha muito o que fazer, né, em obras que às vezes pararam, né, não foi um dia nem um mês, foram quase não, foram 3 anos, né, parado, ou quase 3 anos ali na inércia. Empregadas domésticas, diarista, comércio mesmo de vendas, né? Aqueles que não conseguiram vender via online, esposas grávidas, recorreram a tudo quanto foi coisa, fazer luvinha mesmo. Aqui, eu acho que numa palestra, eu acho que eu falei sobre as luvinhas que o pessoal estava pedindo para a gente fazer, era só colocar assim, né, no saquinho de leite ou em qualquer plástico, sacola, e fazer luvas, que estava faltando no mercado, né? Então, eu acho que tinha muita coisa que a gente podia fazer em casa e entregar ou deixar ali. Na rua Coronel Meireles tinha enfim, um comérciozinho lá, que ele pôs lá uma mesinha, falando, o que vocês estiverem precisando, pode pegar, é de vocês. Então, para tudo quanto é lugar, a dor ainda é uma mola propulsora que a gente precisa dela para poder deslanchar. Enfim, quando a gente fala dessas pluralidades de existências, daí eu vou ter que ler porque eu não sou muito boa de gravar as coisas não. Então, essas várias existências, assim é melhor. Nós viemos de vários mundos, então nós vamos estacionando, passando. Eu só vou dar aqui uma pincelada porque
rápido, porque senão vira aula, né? Então nós viemos de um mundo primitivo, que foi quase ontem, onde foram as nossas primeiras encarnações que nós perdemos o vício, ou quase, né, o vício de estuprar, matar, roubar, mas aquela falta realmente de caridade nenhuma. Era quase um Gengis Khan da vida. Então, quando a gente vê esses filmes, esses documentários, isso existiu sim, e foi praticamente ontem que nós saímos de lá. Para quê? Para este mundo que nós estamos hoje, a Terra faz parte, de mundos de expiação e provas. Por isso que toda hora a gente é testado através do clima, que um dia está quente, outro dia está frio, um dia chove que a gente não consegue nem sair de casa, a água chega até a cintura, a gente sendo arrastado, outro dia o sol quente, escaldante, que a gente nem consegue sair de casa. Então, estes intempéries da Terra também é para nos testar, porque é teste em cima de teste, é prova em cima de prova, porque nós precisamos disso. Então, quando a gente olha no tempo e fala, nossa, o tempo está assim, está assado, como é que o pessoal fala? Que o tempo não é mais o mesmo? Não, não é mesmo. De primeiro era a terra da garoa, hoje eu nem sei terra do que a gente, São Paulo enfim. A terra da garoa já foi, porque até nisso nós também estamos evoluindo. A garoa hoje não existe mais. Primeiro que a vegetação está longe, não tão longe assim, graças a Deus aqui no nosso bairro ainda tem bastante árvores. Mas enfim, vamos lá. E aqui ainda o mal predomina. Mas predomina por quê? Por causa da terra que é má? Não, é por causa dos seres que habitam aqui. Para que a gente possa dar valor ao bem. Como que a gente pode dar valor a alguma coisa que a gente nem sabe? Ou seja, a gente já tem uma noção de como é o bem, como é o amor, como é a caridade, como é ajudar o próximo. Então, quando a gente perde este bem, a gente fala, nossa, eu estou em volta do que é mal, mas é um mal, né, um mal necessário para que a gente dê valor àquilo que nós pretendemos ou que nós já perdemos, pelo menos ali parte, dentro muitas vezes da família, da vizinhança, de algumas, no emprego, né, na sociedade em si. Mas enfim, para que a gente possa ir para onde? Para um mundo de regeneração, onde aqui as almas já foram quase que limpas para poder ir para este mundo. Mas sem a gente passar por essas provas aqui, o nosso espírito, ele não vai estar lavadinho, ele não vai estar brilhando como os Aomo, sabe? Brilhando, limpinho, vanish, branquinho. Ele não vai ser branquinho quando a gente for para essa mundos de regeneração, mas ele já estará um pouco mais depurado destes maus ou males que a gente ainda leva dentro de nós. Porque se eu não vou perguntar aqui quantos não perdoaram ainda. Eu não vou perguntar porque senão eu vou embora e perigoso ninguém nunca mais abrir a porta para mim. Eu não vou perguntar aqui quem consegue amar o seu próximo. Mas o próximo não é aquele que me ama, é aquele que não me ama. Eu não vou perguntar aqui, porque senão de novo eles vão fechar a porta na minha cara. Eu não vou perguntar aqui quantos fazem a caridade não por necessidade, mas sim por inclusão na nossa própria vida, no dia a dia, quando ela se torna alguma coisa realmente inerente à nossa personalidade. Não vou perguntar aqui não, porque senão vocês vão bater. Aí eu não estou a fim de levar tomate na cara, né? Então eu não vou perguntar. Mas seria bom, interessante, que cada um de nós fôssemos com estes questionamentos para as nossas casas e perguntasse por que eu não consigo perdoar, amar, fazer, enfim, vários verbos, não no gerúndio,
estou indo, estou tentando, ando, indo. Não, é fazendo, ou já fiz, desde que seja um futuro que eu pretendo fazer ele amanhã novamente, ou um passado, perdão, que eu já quero, vou, sinto necessidade de fazer realmente o amanhã também igual ao que eu fiz hoje. Não no gerúndio, estou tentando, indo, sei lá, eu vou, né? Eu estou tentando fazer melhor. Mas enfim, para que a gente possa passar para os mundos felizes, que isto é apenas ainda um sonho para a gente, e mundos celestes, que está muito mais além. Mas você vê quantas moradas na casa do nosso Pai Ele nos oferta. Jesus veio aqui. Esses aparelhos daqui, é bom que a gente use, mas gaste ele, não rapidamente com vícios da carne, mas que a gente gaste ele no bom produzir deste aparelho, porque através dele é que nós vamos conseguir cada dia mais ir para este mundo de regeneração. Mas, vamos lá, para que... tem pouco tempo, né? Devia ser... Bom, até meia-noite dava, né? Enfim, eu não vou tomar até meia-noite, porque também eu preciso ir para casa. Senão eu viro abóbora, né? Como Jesus ele é um cara legal pra caramba, né? A gente olha assim para ele e fala, nossa, é o cara, sabe? Aquela música lá, né? Como que é? Que foi psicografada, enfim, irmão, enfim. Eu não me lembro direito da música, e além do mais eu não vou cismar nem de cantar, porque senão até meus obsessores saem correndo. Mas enfim, quando a gente pensa nele, ele não veio falar nada de fora para dentro, e sim ele veio falar de dentro para fora. Quando a gente fica imaginando onde ou como vai ser, sonho, né? Utopia de um cara doido que teve aqui há mais de 2000 anos falando desses mundos aí. Isso daí, sei não, peraí. Mas se a gente coloca tudo que ele ensinou, há muitas moradas na casa do nosso Pai, levando em consideração, é meu outro livro de cabeceira também, que já está sendo destruído praticamente, mas ele está ainda umas folhas. Céu e inferno. Qual é o céu ou os mundos felizes que a gente pretende para a nossa vida? É aquele céu que tem anjinhos, sei lá, nuvenzinhas, anjinhos tocando harpa, não sei se são 70 ou 7 virgens lá, não sei das quantas, enfim. Eu não vou nem cair nesse âmbito aqui, porque senão vai ficar muito complicado. Mas, quando a gente já consegue colocar a nossa linda cabeça no travesseiro à noite, dormir uma noite tranquila, se tem sonhos, são sonhos até bons, né? Porque a gente amanhece com gás, vai fazer uma caminhada, uma academia, limpar a casa, enfim, fazer os nossos afazeres. Isso já não é um céu? Porque tem muita gente que não consegue dormir uma noite inteira, ou pelo menos horas, nem que for uma hora durante a noite, em paz. Não consegue. Aquela pessoa que está sempre reclamando, resmungando, eu não fiz tudo que eu poderia ter feito no dia anterior para alguém, ou para mim mesmo, né? Não por necessidade, também. Por egoísmo, também. Porque quando eu faço bem para o outro, é para mim. Quando eu consigo já entender que este céu que Jesus veio aqui nos ofertar, ele também está numa noite bem dormida. Então, é sinal de que esse céu eu posso ter ele aqui mesmo. Quando eu estou aqui, eu também posso ter. Mas, em contrapartida, não é o inferno. Inferno. Ele não está lá, ele está aqui dentro. O meu travesseiro, em vez de ser plumas, não sei das quantas, ele vai ter prego, ele vai ter caco de vidro, ele vai ter taxinha ali. Quando a gente põe a cabeça ali,
Nossa Senhora! Parece que 5 minutos deitado naquilo, a consciência está tão pesada, tão horrorosa, que a gente nem deitada consegue ficar. Fica vagando em tudo quanto é cômodo da casa, tentando achar aquela paz que Jesus veio ofertar. Enquanto que ele, quando esteve aqui, ele deitava numa pedra e falava que estava tudo bem, está tudo ótimo. Por quê? A consciência dele estava ligadérrima, plugadinha com Deus. E a gente está fazendo isso? Nós estamos realmente plugados em Deus, em Jesus, na espiritualidade maior? Ou a gente fica aqui, neste plano, agarrado nisso daqui, na matéria, não perdoando, não amando, não fazendo, nem tentando? Para quê? Eu não preciso. Eu tenho tudo dentro da minha casa. Dentro de casa pode até ter móveis, carro, celulares da última geração. Mas e aqui? Aqui não tem. Por quê? Está faltando o quê? A espiritualidade. Sermos mais espiritualizados. Este aparelho só serve para nos locomover aqui. Porque senão também seria um negócio muito estranho, né? A gente ser isso daqui volitando, levitando na rua, dando trombada. Aí também não ia ter fábrica de faróis e semáforos, não iria ter carro, enfim, ia ter muita gente desempregada, mais do que já tem. Mas brincadeiras à parte. Então, esta matéria a gente precisa para que a gente possa realmente fazer o melhor de hoje para que à noite a gente possa já estar neste céu. Senão a gente continua no inferno, que é aqui dentro mesmo. Ou seja, o mundo é dual, assim como nós somos duais. Tudo é dual dentro de mim. Apenas uma glândula, né? A pineal. Não vou entrar nesse campo também. Ela é única, mas é através dela que eu recebo todas as mensagens. Regina, você está indo no caminho errado, é para lá. Você está indo para a esquerda, é para a direita. Enfim, tudo na gente é meio que dual, até o coração. Tem ventrículo, né? Esquerda, direita, enfim. Tem as nossas partes aqui, todas elas têm a sua peculiaridade de ser duais. Ou seja, céu e inferno também existe dentro de nós. A gente precisa mais ir para o céu do que ficar grudado aqui, que isso daqui, infelizmente, ainda é o quentinho, né? É a panela, é o caldeirão fervendo todo dia, no sol, na chuva, nas doenças, nos vírus, nas vacinas, que a gente tem que correr atrás, porque senão vem tudo solapar a nós mesmos. E a gente tem que vencer essa batalha de dualidade, mas a dualidade para o bem, não ficar na mesmice. Tem uma história muito linda do Inácio de Antioquia, né? Eu costumo muito ler, né? Eu não sei se alguns já ouviram falar de Inácio de Antioquia. Ele foi o predecessor, não, perdão, o pós, né? Como é que chama? Pedro. Então, ele foi, lógico, né, crucificado, enfim, mas no livro contando a vida dele, teve determinada hora, né, porque ele resolveu seguir o Cristo, né, ser cristão, e tem determinada hora que ele foi levado para Roma, e os soldados que conduziam ali o carro onde estava sendo levado, né, ele lá do carro onde ele estava, ele avista Roma lá longe, né, com aqueles já, né, pilastras maravilhosas, aquela cidade toda iluminada. Ele olhou assim, ele falou, que coisa mais linda, né, nossa, né, aquela coisa linda que está ali. O soldado que estava conduzindo ele, já sabendo que ele ia, né, ser morto, falou, o senhor está ficando louco? O senhor sabe para onde o senhor está indo? Ele falou, sei sim, mas se Deus, na sua infinita bondade, misericórdia, enfim, né, fez aquilo de tão lindo estar ali para todos nós, imagine a morada que Ele preparou para mim ou para todos, né, que estão querendo essa morada. Não exatamente com essas palavras, mas ou seja, se Ele fez a Vila Ré,
Vila Ré é linda se a gente for ver. Ruas, alamedas, casas, algumas não tão boas assim, mas quase todas elas bem bonitas. Alamedas, todas estão asfaltadas, a gente nem precisa mais pisar tanto em barro para vir para cá. Iluminação, água, esgoto, luz, muita luz, aparelhos. Ou seja, e várias vilas, né? A gente vai nas casas um pouco mais altas, você olha lá longe, aqueles monte de luzinhas piscando. Imagine a quantas moradas o Pai fez para a gente, que está com as leis dele condizente, andando ali na linha reta, tendo as noites de sono nesse céu e nessa paz que Jesus veio nos ofertar. Imagine as moradas. É utopia? Se é utopia, não sei. Mas que no livro Céu e Inferno, bem rapidamente eu vou comentar, né? Para que a gente não se prolongue, cada um tem os seus afazeres, né? Neste livro Céu e Inferno, se é utopia, então aqui vem a prova cabal, que não dá para a gente negar, porque eles existiram e eles deixaram ali o depoimento deles através de psicografia daqueles que já passaram por aqui, em sofrimento ou não, felizes ou menos felizes, alguns, né, não tão felizes assim, mas todos eles deixaram aqui o seu depoimento falando, olha, se por acaso você fizer este caminho, este roteiro, né, que Jesus veio aqui ofertar, independente de ser espírita ou não. Eu não estou falando aqui que só nós que somos espíritas vamos ser salvos ou não, porque essa salvação é feita todos os dias, a todo instante. A salvação que Jesus deixou aqui, ela não é eu ir lá, deixar de comer carne, né? Exatamente essa semana, né? Que foi quando ele, tão belamente, ricamente, ali na ceia, né? Que ele repartiu o pão, ele falou para os seus discípulos que estavam ali, e nós ainda conseguimos escutar a voz dele falando assim para cada um de nós, porque tenha certeza, nós também estávamos lá comendo daquele pão. Eu sou o caminho. Quando ele repartiu, ele ainda deu para todos nós, falando, eu sou o caminho. Se alguém quiser vir, vem, mas é só através de mim que nós vamos para essas moradas da casa do nosso Pai. Só através dos meus exemplos, do meu caminho, e ele ali não tinha orgulho não. Agora quando a Regina fala, eu sou a melhor não sei o que, aí sim a gente vê orgulho. Mas ali, quando ele fala, eu sou sim, é sinal que ele é e vai ser sempre, independente da gente estar aqui com este equipamento de carne ou estar nas outras moradas, ele sempre vai ser o caminho seguro. Mas enfim, e aqui existe o depoimento do menino chamado Marcel. Eu não vou ler, só vou resumir para que a gente possa chegar lá no que ele fala, né? Então esse Marcel, ele é um menino de mais ou menos, ninguém tem certeza da idade, entre 8 e 10 anos, e ele está internado lá no hospital. Ele é filho de pais israelitas, e nessa internação ele é tão magro, que aqui conta que as perninhas dele, ou ele todo atrofiado, chegava os ossos, né, sair pela pele. E um médico, e aqui está escrito, né, eu acho lindo o jeito que a pessoa, ou o espírito, né, dele, falando, né, para a pessoa que psicografou, que no caso aqui foi São Luís. Aí ele fala assim, o médico, no serviço do qual se achava, tocado de compaixão. Aonde que nós já escutamos isso mesmo? Não foi do bom samaritano, né? Que o samaritano estava lá jogado e veio um cara que estava tocado de compaixão. Ou seja, ele foi tocado. E aqui o médico também fala. E aí esse menino pede para o médico pílulas, né, para tomar, porque ele não queria incomodar com a gritaria que ele faz quando ele estava sem as pílulas, para não incomodar os outros doentes. O que a gente lembra mesmo? Que ele queria morrer com educação, ele queria morrer que nem o Emmanuel, né?
falou para o Chico, sim, você vai morrer, mas morra com educação, ou seja, não atrapalhe ninguém. E aí continuando, né? Aí o médico, é lógico que ele não era espírita, esse médico, porque nessa época ainda não, enfim, o espiritismo estava muito no início. Então ele fala assim, é preciso negar a bondade de Deus ou é preciso admitir uma causa anterior, quer dizer, da pré-existência da alma e a pluralidade das existências. Essa criança morreu e os seus últimos pensamentos foram para Deus e para o médico caridoso que teve piedade dela. Aí este menino vem falando, então eu não vou ler também, só vou ler um pedacinho, o porquê que ele era tão transfigurado, que ele foi largado lá naquele hospital e o médico comovido ou tocado de compaixão ainda cuidou dele, dava as pílulas para ele não sentir tanta dor e tinha a maturidade de uma pessoa já muito, digamos, desenvolvida, porque em cima dos 8, 10 anos de idade, ele nem teria a chance de ter sido educado pelos pais israelitas, porque já tinham largado ele lá e ele era conhecido como número 4. Então ele fala assim, o espírito daquela criança, né? Ele fala assim, aquele que conhecestes tão miserável, foi belo, grande, rico e adorado. Eu tinha lisonjeadores e cortesões, eu era vão e orgulhoso. Outrora fui bem culpado, reneguei Deus e fiz o mal ao meu próximo, mas eu expiei cruelmente, primeiro no mundo dos espíritos e em seguida sobre a terra. Isso que suportei somente durante alguns anos, nessa última e muito curta pré-existência, sofri durante uma vida inteira até a extrema velhice, ou seja, lá no passado, né? Então, aí ele fala, né? Solicitei-lhe para arrematar a minha depuração. Ou seja, ele mesmo pediu para ele uma existência, nem que fosse curta, para que ele pudesse realmente depurar, através da carne, através da dor mesmo, aquilo tudo de mal e orgulhoso, prepotente, enfim, ele fez muito mal. Então, quando a gente vê determinadas coisas, que a gente possa ser movida pela misericórdia, pela compaixão, não pela dó. Dó é uma coisa muito estranha, né? Tudo bem, a gente pode ter dó, mas tenhamos mais misericórdia. E lá, no livro Conflitos Existenciais, da Joana de Ângeles, que nós estamos estudando, né? Ela fala sobre os nossos conflitos da nossa existência, né? Porque todos nós temos conflitos aqui dentro. Talvez o meu não seja igual ao dela, nem o dele, nem o de ninguém é igual ao meu. Mas ela fala assim, em face dos conflitos que remontam à pessoa do espiritual, o indivíduo renasce assinalado por debilidade de forças morais, que resulta na indisciplina e na falta de morigeração. Aí eu falei, o que é moralização? Ou seja, nós precisamos nos moralizar na moral de Cristo, na conduta durante as experiências evolutivas que não foram bem trabalhadas. E mais uma vez, será que nós vamos sair daqui com essa moral tão pequena? Se tudo fosse se perdido e deixasse somente a moral do Cristo dentro do nosso Evangelho, nós já teríamos um caminho para muitas moradas na casa do nosso Pai. Que pensemos sobre essas moradas. Muita paz a todos.